Fala pessoal, tudo bem? Estou passando aqui para falar sobre a BL e a AWB. O BL é um instrumento de embarque, né, que é responsável ali por instruir o embarque marítimo, e a AWB é o instrumento responsável por instruir o embarque aéreo. Então, eu falei dos dois porque são nomes diferentes e modais diferentes, porém a conferência de cada um deles elas são iguais, você tem que tomar os mesmos cuidados com os dois. No caso das conferências, fique muito atento, eu vou pegar por cronologia, né? Os dados do exportador, eles têm que estar corretos, tá ok? Os dados do importador, eles têm que estar extremamente corretos, você tem que estar conferindo as informações próprias da sua empresa, um nome completo ali, o CNPJ, o endereço, um telefone, isso tem que estar muito bem descrito e correto, né? E depois você tem ali o Incoterm contratado, né? No caso dos modais, você vai ter ali os seus específicos, eles têm que estar corretos, porque isso irá instruir ali na digitação da DI, irá instruir ali no seu preço de compra, de aquisição, tudo isso fará muita diferença para a Receita Federal. Consequentemente, eu estou descendo, estou lendo o cabeçalho e depois eu vou fazer um videozinho com um documento para vocês verem aí, isso vai ter no nosso curso, tá? Então, consequentemente, você vai ter no corpo da documentação, tanto do AWB quanto do BL, as informações sobre o produto. A NCM tem que estar impecável, ela tem que ser a NCM do produto, isso não há correção uma vez lançado no sistema. A descrição do produto ali da NCM, conforme o que você está importando, tem que estar muito clara, não tem problema nenhum. Vamos supor, a pessoa está importando ali poltrona, né? Então eu tenho lá a NCM específica para poltrona, com base de madeira, com base de metal, né? E consequente ali eu tenho a descrição, né? Poltrona fabricada em material sintético, porque não é couro, né? Contendo tanto, você coloca as medidas, caso a cor, se for o caso, né? Aí você coloca com base de madeira, com base de metal, se é giratório ou não. E essa informação do item dentro do que você está importando ali, tanto aéreo quanto marítimo, é importantíssima e crucial, tá? Feito isso, nessa descrição, nesse corpo do BL ou da AWB, você pode colocar outras informações pertinentes. Por exemplo, se a mercadoria é uma importação por conta e ordem ou por encomenda, eu posso citar lá embaixo, mercadoria importada por conta e ordem de fulano de tal e o seu CNPJ. E qual a função disso? Isso auxilia o auditor da Receita Federal e também o sistema da Receita Federal para que ele entenda seu processo, porque o sistema da Receita Federal ele faz uma leitura, né? O robô ali, vamos falar assim, o robozinho da Receita Federal, ele faz uma leitura do conteúdo desses documentos, tanto da AWB quanto do BL, e isso ele faz então um entendimento do seu processo conforme sua declaração, ou seja, o que eu tenho de documento condiz com o que eu declarei, entendeu? Por exemplo, eu fiz lá o exemplo da poltrona que não é de couro, é de material sintético com base de madeira, e aí eu faço uma declaração lá de poltrona de couro com base metálica. Então o sistema tanto lê o documento, é impressionante isso, mas é verdade, ele tanto lê o documento quanto ele lê a sua digitação. Aí você me pergunta, mas como que ele lê o documento se eu não enviei para a Receita? Quem envia essa documentação são os operadores de carga, né? O armador, ou o operador aéreo, ele é obrigado a enviar isso previamente para a Receita Federal, informando, olha, estou chegando em território brasileiro, estou transportando essas mercadorias que contêm esses produtos. Então isso é um sistema imenso que faz essa leitura, tá? Então, para que você entenda melhor, você não precisa juntar o documento. O próprio operador logístico vai juntar e ele vai conciliar com a declaração
da importação ali, na DI. Então é extremamente importante você ter essa documentação impecável, porque ela pode te direcionar para um canal indesejado. Às vezes um erro de digitação de DI também faz isso. E aí você precisa vir consertando. Consertar esse documento, tanto o BL quanto a WB, tem custo. E para você chegar ao ponto do auditor da Receita Federal te autorizar a alterar isso, você já passou muita água por baixo da ponte, muito desgaste, muita conversa, muita apresentação de documentação para ele falar, ok, paga uma multa aí de 1% sobre sua mercadoria, mas a alteração desse documento, que tem de 1.500 a, sei lá, a 6.000 reais, tem de todo o preço. Então é muito importante essa conferência, tá? Na cronologia que eu disse é dados do exportador, só relembrando, dados do exportador, dados do importador, o Incoterms e o corpo do BL ali ou da AWB, as informações de NCM com descrição completa. A descrição de uma poltrona, ela pode ter 10 linhas, desde que ela seja ela explique extremamente tudo sobre aquela poltrona. Não tem problema nenhum, tá? Não é só colocar poltrona e deixa que o auditor se vire, não é. Até porque quem faz a leitura inicial disso é o sistema. E também algumas outras informações, né? Você pode colocar lá que a poltrona veio embalada em caixas de madeira, então eu já tenho um gatilho ali para o mapa, porque eu tenho madeira. Ou eu posso falar que a poltrona ela não tem embalagem, né? Nenhum tipo de embalagem, ela veio como uma espécie de mudança. Então isso você pode fazer para poder auxiliar no desembaraço aduaneiro. É obrigatório? Não, não é obrigatório. É importante ter? Sim, é muito importante. Isso é uma estratégia operacional e logística. Então é muito importante essa conferência do BL e da WB. Isso evita um problema que você nem pode imaginar, né? Aliás, a gente nem consegue imaginar o tipo de problema que a gente consegue gerar com a ausência disso ou com a falta de conferência, tá bom? Eu espero ter ficado claro essa explicação, e se vocês precisarem de mais coisas e informações, pode falar comigo. Se você está passando por um problema disso que eu falei agora, pode me chamar que eu te auxilio a resolver isso aí sem problema nenhum, tá bom? Valeu, obrigado.